Tudo bem com você? Não, não está. Mais um vexame do Vasco da Gama, de novo na Copa Sul-Americana e desta feita tomou de 4-0 no jogo em Quito para o Independiente Del Valle. É verdade que começou até bem, mas o Lucas Piton foi expulso aos 9 minutos do primeiro tempo e aí a coisa ficou muito difícil. Só deu o time deles, o Vasco recuou bastante, ficou lá atrás e não conseguiu sequer fazer uma boa jogada depois da expulsão dele, do Lucas Piton. Ele acabou pisando no pé do adversário, o VAR chamou e ele foi expulso. Bem, o Vasco perde de 4-0, tem que reverter esse resultado na terça-feira em São Januário, mas dificilmente vai conseguir. Além de ter perdido de 4, a equipe não se ouve bem. E, infelizmente, o Maurício Lemos participou aí de 3 gols, né? A bola bateu nele e tal, aquela coisa toda. Fez um pênalti ainda desse mercado de 21 anos, muito bom jogador. E o Léo Jardim defendeu o pênalti cobrado pelo Casares, aquele mesmo que jogou pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil. Vamos ouvir então o que tem a dizer o técnico Fernando Diniz. Falou sobre você jogar na altura, em jogos de altitude, quando jogou com o Casablanca, perdeu na última jogada, no jogo com o Casablanca na última jogada. Hoy un partido que lo pierde en un contexto diferente para la expulsión que le saca del libreto, donde lo venía haciendo muy bien. ¿Qué espera a este Independiente Brasil Pro? Não, eu acho que primeiramente, boa noite. Eu acho que a expulsão são duas coisas, né? Na sua pergunta. Jogar na altitude aqui sempre é difícil. Já tive aqui algumas vezes. Os times brasileiros, quando vêm aqui, sofrem para jogar. Mas a gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente, pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas para a gente. Que o plano era marcar alto, como estava marcando, a gente teve que baixar as linhas de marcação. E a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a gente tentou deixar a área mais alta. E acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora é pensar no jogo do Brasil. A gente tem condições de fazer o placar lá também. E na terça-feira a gente se preparar para fazer um do melhor que a gente puder lá no nosso campo. Fernando Diniz, Felipe Ronde, a hora do Vasco aqui. No dia 2 de junho, se eu não me engano, Carlos Amorim, CEO da Vasco SAF, ele fala que o planejamento seria te entregar reforços até a volta das férias, por volta do dia 21, para que você iniciasse o trabalho com os novos reforços chegando para compor o elenco. Esse planejamento não aconteceu e, obviamente, nós sabemos que o futebol brasileiro é um futebol resultadista e tudo história do treinador. Como a gente está num momento importante da imprensa, depois que o Felipe Luiz foi bem sincero, eu queria perguntar para você o seguinte: quão prejudicial é para o seu trabalho essa falta de planejamento e também a morosidade do Vasco no mercado, sendo que o senso de urgência não existe? Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Tem nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá, que a gente não tem condição financeira para trazer. Porque é caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes, e a gente precisa trazer poucos jogadores, jogadores que venham com o que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. A gente hoje, o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem.
que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Boa noite, Diniz. Patrícia, BTV Esportes. Diniz, seu jogo funcionou, seu estilo de jogo funcionou até os 11 minutos. Depois da expulsão, ficou desconfigurado. Por que manter o Verratti e não o GB que ganha mais velocidade ao ataque? Não, mas o problema não é o GB já foi uma surpresa, talvez ninguém esperasse que ele fosse sair jogando. O Veguete está muito mais treinado. O Veguete, apesar da idade, é o jogador que tem quase todo jogo a maior quilometragem. E o jogo nem ia ficar um jogo para contra-ataque toda hora. E é quem está mais treinado para fazer a função ali naquele momento. Então não é só pensar num aspecto do jogo que parece que se ficasse o GB a gente ia ganhar de 3-1. Ganhar de 1, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Veguete cumpriu a função tática dele, que era para compor ali, para tirar, ajudar na marcação. E ele está mais adaptado para fazer a função, então por isso que ele ficou. E a gente não sabe também até que ponto que o GB ia aguentar o jogo na altitude, jogando com a menos. Não queria ter tirado, botei com bastante convicção, que é um garoto que eu tenho acompanhado desde que eu cheguei aqui no Sub-20, trouxe para cá, fui preparando o GB para ele poder jogar. Ele estava muito bem no jogo, infelizmente teve a expulsão, e a minha opção foi tirá-lo. Foram os outros jogadores estarem mais treinados de saber da parte tática aquilo que eles teriam que fazer. Fernando, acá Sebastián Munizaga de Chile. Mi pregunta es que en Chile se habla mucho de un interés que existe de Vasco sobre Alan Saldí, un zaguero uruguayo que juega en Colo-Colo y usted lo enfrentó con Fluminense en la Copa Libertadores de 2023. ¿Existe un interés de Vasco, de usted, sobre Alan Saldivia para poder ficharlo por essa temporada? Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito, Saldívia, mas essas contratações é de interno. A gente não vou falar de nomes, a gente está trabalhando internamente nas necessidades que a gente acha no elenco. Mas é um jogador que eu gosto. Fernando, buenas noches. Nicolás Moncita para Match Deportes. Fuera de la expulsión, ¿cuál crees que es la principal autocrítica que podrían hacer y cómo revertir el resultado para el partido que se viene allá en Brasil? Hablamos con los dirigentes de Independiente y decían que para ellos tampoco estaba en presupuesto este 4-0 de cara a lo que se vino del compromiso de Vasco. Muchas gracias. A gente preparou o time da melhor forma para jogar lá em São Januário. A gente sabe que é difícil reverter, mas não é impossível. A gente vai fazer o nosso melhor lá, a gente tentar a classificação até o último instante. Profesor, pensando en la diferencia que parecería demasiado amplia, pero juega en casa con su gente, ¿cómo puede afectar eso que el equipo pueda encontrar fortaleza en algo que da la sensación que el día se complicó y terminó sin salir lo que estaba presupuestado para ustedes? ¿Cómo se hace fuerte en casa? O Matheus, que fala, entendi a pergunta toda. Forte em casa, que tipo, como você conta ele ser forte em casa, pensando y que la diferencia es amplia. essa diferença do placar que é usar o fator para tentar reduzir. Bom, a gente vai contar com o apoio da nossa torcida e a gente vai fazer o melhor possível. É um resultado difícil de reverter, mas não é impossível. A gente vai lutar até o final. Aí o técnico Fernando Diniz e as suas considerações a respeito desta derrota do Vasco da Gama. Bem, a opinião é sua. Deixa aí o seu comentário. O que você acha, como você viu o jogo, como que você analisa esse resultado e o pra frente do Vasco da Gama, que em 2 jogos levou meia dúzia de gols. E não é culpa do Léo Jardim, não. Certo? Se inscreva aí, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá... Absolutamente não sei. De uma direção que eu digo de novo que, diferente das muitas outras que passaram pelo Vasco e fizeram todas as lambanças possíveis e imagináveis. Possíveis e imagináveis. Mas sempre estavam com problema de penhora, problema de grana represada e conta bloqueada e tribunal da CBF
e política, sabe, vivendo debaixo de liminar, e o candidato A e o candidato... Essa gestão não tem nada disso. O Vasco está, por exemplo, hoje, recebendo mais uma informação do News Old Boys, que o Vasco está mais sujo que pau de galinheiro, transferban. E aí qual é a justificativa? Não, o Vasco vai buscar porque o Vasco está em RJ. Imagina só isso para o mercado. Todo mundo que tinha que receber dinheiro do Vasco recebe a seguinte informação: você vai para o final da fila para receber. Sabe quem é que vai fazer negócio com o Vasco? Ninguém. Só um louco vai fazer negócio com o Vasco. Eu não sei se eu vou receber. E se eu for receber, vou receber no final da fila. É a regra. Então a gente está numa situação difícil, porque a gente está mal no mercado. A gente não consegue contratar porque a desculpa é que não tem dinheiro. Até quando que a gente não vai ter dinheiro? E agora a gente não tem como contratar. Por quê? Eu falei para vocês na sexta-feira e detesto esse papel de ser o dono da verdade, porque eu não sou. Não sou dono da verdade nem na minha casa, cara. Mas eu enxergo isso, a gente enxerga isso há muito tempo. E a gente é tolhido, a gente é tratado de uma maneira diferente. Porque é claro que o canal Atenção Vascaínos hoje é um canal que, pro interno do Vasco, é mais um na multidão e tudo bem, como a gente é há muitos anos. Em 2023, 2024, com a SAF, seja lá quem for, a gente fazia jogo e também porque a gente incomoda, cara, porque a gente está aqui para falar as verdades. Tá aí o menino Sérgio Kim no final do jogo pedindo desculpa do jeito que ele falou. Não, Sérgio, você foi brilhante, cara. Como me desculpe, todos nós somos aqui. Porque a gente aqui não tem essa dependência. Sério. E quem acha que tá diferente, desculpe, eu queria muito conversar com você. Queria muito conversar com você. Porque eu acho que a direção do Vasco é a cara da normalização do fracasso. De que tá tudo ótimo. Ou então, não tem o que fazer. Acho que ótimo, ninguém ali é maluco para achar que tá tudo ótimo. Não é. Longe de ser. São todos responsáveis, todos cientes. Mas e aí? Vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer? Eu, sexta-feira, disse, eu estava muito preocupado com o jogo de sábado por conta da volta, mas otimista. Mas terça-feira, eu estava apavorado. Deu para entender por quê? Eu não gosto de falar isso, porque parece que eu estou querendo que eu tenha razão. Não, eu não estou querendo que eu tenha razão, mas está escarrado. Está escarrado, gente. O Vasco está eliminado da Copa. Parabéns a quem durante 30 dias foi incapaz de reforçar esse elenco. Ok, o Lucas Piton hoje foi juvenil, aliás, precisamos pontuar algumas situações. Os problemas são sempre os mesmos. Mas eles não mudam. Por exemplo, o zagueiro João Vitor precisa ser negociado pelo Vasco. O João Vitor é um pavor. É um pavor como zagueiro. Nem na minha pelada há um jogador tão inseguro para a zaga. Um veterano de 40, 50 anos que joga na pelada tem mais qualidade ou pelo menos mais segurança, ok, não tem a mesma responsabilidade do que o João Vitor. O Vasco é tomando um gol e tomou um gol com o João Vitor deitado no chão. O João Vitor conseguiu errar em todos os gols. Em todos os gols. O Piton, todo mundo tá falando. Eu já fui defensor do Piton. Achava o Piton bom. Jogador de boa qualidade. Mas o Piton desaprendeu completamente. A falta que ele faz hoje é de uma irresponsabilidade absurda, cara. Absurda, absolutamente absurda. E outra coisa que eu não consigo entender. O Vasco ficou com um a menos. Por que o Verratti não sai, gente? Qual é a ordem que tem interna? Porque o Verratti mata o Vasco num jogo como esse. Mata! O Verratti parece um bobão correndo lá na frente. Não consegue segurar uma bola. O David, em 10 minutos, fez mais do que o Verratti em 80. Conseguiu matar umas 2, 3 bolas, tentou arriscar de fora da área, segurou a bola. E o Verratti não é substituído. Não é. E acho que o Diniz errou, mas não pode tirar
O Verratti tem que tirar o GB na expulsão. O Verratti se doa, o Verratti corre, ok, é heróico. Só que isso é futebol. Fute, pé, bola. Precisa jogar futebol. Não adianta só correr, isso não é atletismo, cara. Então é um monte de erro no time, um monte de coisa errada, tirando o nosso excepcional goleiro, que eu vou defender até o final do dia que ele foi embora do Vasco, que é um louco de ter renovado até 2030. Os problemas aconteceram, mas parabéns à direção do Vasco, parabéns ao Admar Lopes, ao diretor técnico Felipe, a todos, ao presidente Pedrinho, pela não contratação de nenhum jogador. O Vasco que perdeu hoje pro Independente Del Valle podia ser 5, podia ser 6, podia ser 7, tomou 2 bolas na trave, o Léo Jardim fez 5 milagres, teve pênalti perdido, tomou de 4-0, está eliminado da Copa Sul-Americana porque não há nenhuma possibilidade do Vasco virar com esse time contra o Del Valle. Nenhuma, é capaz de perder no Rio, inclusive. É capaz, e não vem com negócio de ufanismo, não. O sentimento não pode parar, vamos lá, que não, vamos parar com esse ufanismo, vamos fazer time. Vamos nos preocupar, porque vocês estão inertes a tudo isso. Vocês arrumam muitas desculpas. Tem desculpa para tudo. Inclusive a desculpa de que não tem dinheiro, ok, mas e aí? Vamos resolver como isso, gente? Como é que a gente resolve isso? Precisa de uma solução, presidente. Precisa de uma solução, Carlos Amodeu, que está lá em Quito. Precisa de uma solução, seu Admar. Precisa de melhores escolhas, seu Felipe e seu time de scouts. Que vocês não conseguem contratar ninguém. Que os jogadores contratados por vocês todos fracassaram. Porque o Nuno veio contratado, porque o Bruma não veio, porque senão o Nuno não vinha. Vocês são fracos. Nas escolhas, nas análises, nos critérios, são fracos. São incompetentes. E repito isso reiteradas vezes. O problema não era só o Marcelo Santana. Mas o departamento de futebol parece que tá tudo bem. A mulher do Thiago Mendes falou que o clima é legal, tá tudo ótimo. Jantares, tivemos churrasco durante a pré-temporada, tudo ótimo, tranquilo. O Vasco é céu de brigadeiro. Uma maravilha. E aí a gente toma essa sapatada hoje, sabe o que está acontecendo? Toda semana. Agora virou normal bater no Vasco. O Vasco é o fracote do colégio. O Vasco é um moleque que sofre bullying. O Vasco é o menino nerd. Só que não é bullying. Tu é ruim mesmo, irmão. Tu é ruim. Então tu tem que ser esculhambado, escorraçado, mesmo humilhado. É o que estão fazendo com o Vasco. E a galera que tá lá dentro, eu acho que tá tudo bem, gente. Porque o presidente não fala. O diretor técnico, quando fala, também é uma tragédia. Não gosta de falar, não dá entrevista, não quer conversar com ninguém, acha que o mundo todo é contra ele, todo mundo tá errado, ele é o único certo. Mas é isso aí, cara. Então, a gente vai se estressar, você, torcedor, não se estresse. Porque se eles não se estressam, cara, desculpe, é triste dizer isso, mas a gente tá no barco errado. Porque, sinceramente, de novo, o Vasco tomou outra goleada na Sul-Americana e esse time aí que jogou hoje é o mesmo time que jogou contra o Puerto Cabello. Que é o mesmo time. Tirando o Felipe Coutinho e o Luiz Gustavo, que entrou no lugar do Lucas Freitas, é o mesmo time. E a gente tá normalizando. Absolutamente normalizando. A gente acredita que vai dar tudo certo. Que tá tudo ok, que tá tudo bem. Vocês querem apostar o que quiserem comigo. Que não vai falar ninguém, que ninguém vai tomar postura nenhuma, que ninguém vai dizer absolutamente nada. A vida vai seguir normal. Amanhã o time volta pro Rio, quinta e sexta tem treino, sábado tem jogo com o Grêmio. E aí a gente vai discutir os problemas do dia a dia. Pô, o David tem que jogar, não o Verratti. Poxa, mas será que não é melhor já testar o Leandrinho no lugar do Vitor Luiz ou do Piton por conta do jogo de terça-feira? Vida normal. É o que está acontecendo no Vasco hoje. A vida é normal no Vasco. Como se nada tivesse acontecido. Ninguém está com vergonha. Ninguém está com vergonha. Ou parece que não está.
Porque é muito fácil você estar com vergonha e ficar calado, ficar na sua, não tomar uma postura. Tá bom, não quer falar, mas faz alguma coisa, amigo. Fecha algum jogador, contrata, vai no mercado, liga para aquele investidor lá do passado, pergunta se o cara não quer reatar. Porque do jeito que tá, presidente Pedrinho, diretor técnico Felipe, a direção toda do Vasco, sinceramente, qual é a solução que vocês vão dar? Tem mais 1 ano e meio de mandato, Pedrinho. É até final de 2026. A Sul-Americana foi pro bode. Parabéns a vocês, conseguiram eliminar o Vasco de uma competição ridícula, patética, medíocre. Porque eu vou dizer, o jogo hoje, por incrível que pareça, pintaram um Del Valle como se fosse, sabe, a seleção da Argentina campeã do mundo. E não é essa Coca-Cola toda. Tem bons jogadores, mas o Vasco até no início, lá com 11, tava enrolando. Ia perder o jogo. Porque o time dos caras é muito melhor do que o nosso. Nosso time tem fragilidade. A dupla de zaga do Vasco é um negócio assim. Nossa, o João Vitor é um negócio pavoroso. E contaminou o Lucas Freitas, que era melhorzinho. Agora o Lucas Freitas nem saída de bola que ele acertava mais, ele tá acertando. A bola agora no segundo tempo, que recuaram pro Lucas Freitas, ele deu um bicão pra frente, a bola saiu na lateral. O Diniz olhou por ele e falou, porra, filho, toca a bola no Léo Jardim, cara. Tudo apavorado, tudo sem noção de nada. Aí o João Vitor do outro lado domina uma bola, vai tocar pro Paulo Henrique, bota a bola na lateral, sério. É, negócio de trapalhões. Aí o Tietê, que é um multicampeão, porra, chegou o campeão de tudo. Tá bom, vai decidir campeonato o Tietê. Ele saiu com a bola correndo, pisou na bola e caiu no chão. O nosso centroavante mata a bola na canela e traz, reclama o jogo todo. É bom que ele fala espanhol, então ele tenta equacionar lá com o A, porque é peruano. Mas bola mesmo, preocupar, nada. Rigorosamente nada. Agora, esse é o maior problema. Nós não temos um time com qualidades absurdas. Temos até um time razoável, que jogou bem contra o São Paulo, mas é um time que oscila. Oscila muito. E a gente espera, ou esperava, em outros momentos, em outras ocasiões, que as pessoas se importassem mais. Sabe quem que se importa? Nós, os torcedores, quem foi no Candinho, quem tá no chat aqui com a gente, quem amanhã vai sair na rua. Eu já falei isso aqui porque os sacaneados somos nós. Ou vocês acham que eu já não recebi uma porrada de mensagem aqui de amiguinhos, de coleguinhas de outros clubes me sacaneando? Porque virou lugar comum. Porque vocês estão apequenando o Vasco. Você, Pedrinho, campeão pelo Vasco, impossível que você não esteja preocupado com isso. Que você não tome uma postura amanhã. E não é demitindo o treinador. Que você não demitiu o seu amigo Felipe, então não pode demitir o Fernando Diniz. Deixa o Diniz trabalhar. Mas dá arma pro cara. Mas tem o transfer ban. E aí, como é que vai resolver? Lamentável, cara. Lamentável. Muito triste. Eu fico com muita pena nossa. Thiago Leifert estava transmitindo o jogo, dizia assim, porra, pena de fulano, pena do Maurício Lemos. Aí o Betting falou para ele, pô, pena do torcedor do Vasco. Obrigado, Betting. Pena nossa. Maurício Lemos, pena de quê? Pena. Pena do cara que vai acordar amanhã cedo, vai trabalhar, vai ser sacaneado. Pena do menino que vai estudar amanhã de manhã, vai ser sacaneado. Pena dessa galera que tá aí passando vergonha. Pena da galera que foi o Candinho agora, vai sair de lá 11h30 da noite pra pegar um ônibus pra não sei aonde, do Sérgio Kim e de Diego, que vão andar. O Sérgio Kim vai pra Campo Grande. Pena de nós. Nós, otários, nós, bobões. Só que tá acontecendo uma coisa, presidente Pedrinho. E no final das contas, como diz o Emerson Rocha, na gestão Pedrinho, sabe o que tá acontecendo? O povo tá largando, presidente. O povo já não tá mais aceitando, desculpa, não tá aceitando mais passar pano, porque o espaço Gatorade melhorou o CT, pô, fez isso aqui, conseguiu aquilo ali, sabe? E vai trazer a Nike. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que apanhou aí na Sul-Americana para o Independente Del Valle, não conseguiu segurar, né, o âmbito do Independente Del Valle com um jogador a mais. Lucas Piton, muito criticado, foi expulso no primeiro tempo e complicou a tática do Fernando Diniz, que acabou saindo goleado
lá do Equador. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco.